E nesta edição do Group Play Entrevistas, nós recebemos com alegria o Gilvan Passos. Ele que é vereador, líder do governo da Câmara Municipal, já foi secretário de Segurança Pública, policial militar, bacharel em Direito, é corintiano, e ele vai contar um pouquinho dessa trajetória, né? Lá de onde começou até chegar a ocupar esses postos, seja na vida pública como servidor público concursado, seja agora atuando como político. Gilvan, bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite, já quero desejar uma boa sorte a você e a toda a equipe nesse novo desafio que eu tenho certeza que será um sucesso. Quero agradecer a Deus também, em primeiro lugar, por essa oportunidade de estarmos aqui, pelo convite, de conversarmos um pouco aí, rapidamente, com aqueles que acompanham aí o programa. Tá certo. Gilvan, antes de falar da política, que você está sempre participando lá na Câmara Municipal, está dando bastante entrevistas para vários outros colegas jornalistas que têm programas aqui na cidade de Guarulhos, mas vamos voltar um pouquinho lá no passado. Você que é casado, né, há 26 anos com a Gina, é pai da Giovana. Conta um pouquinho da sua vida pessoal, como é que foi a sua origem, de onde você veio para chegar até aqui? Bom, eu nasci ali no Belenzinho, na capital, cheguei em Guarulhos com 2 anos de idade, eu morava no Parque Novo Mundo, e com uma chuva que teve, a casa que nós morávamos foi destruída e nós não tínhamos aonde morar mais ali. E na época, meu avô, falecido hoje, ele encontrou um terreno ali na comunidade do Santa Mena e ali ele construiu um barraco de madeira e nesse barraco de madeira nós viemos morar. Minha mãe, meu pai, eu tinha 2 anos, meu irmão que faleceu 1 ano de idade e minha avó e meu avô. E ali nós moramos ali 3 anos, hoje naquela comunidade do Santa Mena, onde você tem um posto de saúde. Eu morava ali atrás, tinham 3, 4 barracos de madeira na época, e minha avó vendia churrasquinho ali no ponto final do ônibus do Picanço, meu pai trabalhava como motorista, moramos 3 anos ali, com 5 anos, minha avó e meu pai compraram uma casa no Jardim Novo Ipanema, onde minha mãe mora até hoje. Eram 2 cômodos, eu me lembro bem, era um quarto que era dos meus pais e um quarto dos meus avós, com um banheirinho do lado de fora. Tive uma infância muito difícil e eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade de ter tido uma infância difícil, de brincar com um toco de madeira, que era o meu carrinho, de você ir crescendo, você pegar papelão na rua, você fazer carreto. Muita gente não sabia dessa sua parte, dessa sua trajetória, né? Você vê como é importante e eu tenho certeza que essa sua trajetória, ela se identifica com muita gente que tem uma infância difícil, mas que tem as bênçãos ali dos pais de estar junto, dar uma boa educação e poder trilhar o seu caminho. Você conta que você cresceu com 2 irmãos, é isso? Eu cresci com um irmão, né, o Gilson, que faleceu, tem 1 ano que ele faleceu, era 1 ano de diferença, e eu tenho 55, era para ele estar com 54, mas hoje eu tenho 2 irmãs também, que é a Cíntia e a Priscila, são 14 anos de diferença, eu para a Cíntia, e 19 anos de diferença, eu e a Priscila. Só que as minhas irmãs já pegaram uma fase melhor. Quem pegou a fase difícil foi eu e meu irmão, de vender gelinho na rua, de pegar papelão, de fazer carreto na feira. Com 14 anos eu arrumei meu primeiro emprego registrado, fui trabalhar de office boy na Barão de Itapetininga, fiquei ali na Barão de Itapetininga. Em 1987 eu entrei na base aérea, servi 1 ano, e em 1988 eu dei baixa, em fevereiro de 88 eu dei baixa na aeronáutica e em março de 88 eu comecei a escola da Polícia Militar como soldado lá em Sorocaba. Então, até chegar nessa trajetória de policial, então, foi toda aquela vivência que muitas famílias carentes experimentam, né? Que é aquela luta. Você começa ali juntando até reciclável, depois consegue um bico aqui, um bico ali. Mas antes de entrar na própria questão da Polícia Militar, que aí começa a sua trajetória também como na questão militar, na questão da segurança pública, né? Começa um pouco antes, que é ainda na base aérea, certo? Base aérea. Mas e como é que é? Se você não quiser falar desse assunto, tudo bem, mas eu soube que seu irmão faleceu também recentemente, numa situação como eu posso dizer assim, relacionada até ao consumo de álcool, né? Como é que foi a sua experiência para lidar com isso, até para poder compartilhar a sua experiência com famílias que têm esse problema, o que você pode dizer sobre isso? Bom, primeiro eu quero parabenizar a Remar Brasil pelo ótimo trabalho na pessoa do pastor Paulo que eles fazem na nossa cidade e eu tenho a honra, a gratidão de fazer parte desse projeto da Remar Brasil. Um projeto que sai à noite, pastor Paulo, pastora Paula, toda essa equipe, pastor William, onde passam, e às vezes que eu tenho oportunidade eu vou junto, né? Hoje faz tempo que eu não vou,
mas de pegar as pessoas dependentes químicas, alcoólatras e gratuitamente levar para uma casa de recuperação. Meu irmão, antes de falecer, meu irmão começou a beber muito cedo, como a gente diz, e as pessoas dizem socialmente. E nós sofremos muito porque meu irmão sempre foi um cara muito querido por todos, meu irmão sempre foi... Nossa, meu irmão dava de 10-0 em mim. O político tinha que ser ele, era aquele cara que onde ele chegava, ele conquistava todo mundo, mas infelizmente ele entrou nessa fraqueza da bebida. Nós lutamos até o último momento, várias internações, a última mesmo antes dele morrer, eu busquei ele, conversei muito com ele, meu irmão ficou 3 meses sem beber, mas meu irmão não aguentava mais, o vício já tinha tomado conta dele. Ele ficou 6 meses internado, então ele ficou 6 meses sem beber e depois mais 3 meses. E é muito triste as pessoas que têm alguém em casa, ou bebida, ou droga, porque a bebida também ela é uma droga. É muito triste. A mãe sofre, o pai sofre, todos sofrem. Até arrepia você falando, vereador. Falo você, porque Sim, a gente lógico, tem uma diferença de idade, mas é uma autoridade, mas a gente está aqui num bate-papo muito legal. 2 amigos que estão conversando. E assim, eu não sei a sua visão, mas acho que a prevenção, né, a conscientização, porque a gente às vezes observa cada vez mais cedo a juventude exagerando na bebida alcoólica, numa curtição. E a gente sabe que se não houver um controle ou mesmo não houver uma atenção da própria família, um despertar da consciência, isso pode causar severos problemas no futuro dessa pessoa. Infelizmente, seu irmão chegou a ficar tão debilitado que mesmo parando não conseguiu mais o corpo recuperar. Então, até como gestor público, como vereador, como autoridade pública, o que você pensa em relação a isso? O que a Câmara Municipal, o que a cidade como um todo, porque aí não depende só da Câmara, né? A sociedade tem que se mobilizar em torno disso, principalmente com a juventude, para combater esse uso excessivo de algo que a gente vê na sociedade? Bom, primeiro eu acho, Guto, que tudo começa dentro de casa. Porque hoje você vê que a facilidade ela é grande. Hoje você vê o número de adegas, e se você for ver que hoje a SDU faz um ótimo trabalho na cidade, mas não tem pernas, não tem fiscalização suficiente. Quantas adegas nós temos hoje nos bairros? Você anda em Guarulhos, às vezes eu saio à noite. Nas periferias está lotado. Na periferia, às vezes é meia-noite, 1h da manhã, você passa lá, tem 10 pessoas e você olha jovens, como você falou. Jovens. E no caso do meu irmão, quando ele começou a beber, com 14 anos de idade, o pessoal achava bonito, né? Então um chegava, dava um golinho de cerveja para ele, o outro dava isso e tal, e ele começou com a cerveja, numa festa, num churrasco, vai daqui, vai dali. E ali ele foi crescendo, e com isso a facilidade. E como meu irmão também trabalhava cedo, meu irmão também começou a trabalhar cedo, porque todos nós tínhamos, eu e ele, tínhamos que ajudar dentro de casa, ele arrumou numa lanchonete, né? E depois ele foi trabalhar, não sei se é da sua época, no Recanto, que era ali na Ramos de Azevedo. E todo mundo curtia muito lá na época, e ali a bebida era muito fácil, porque ele trabalhava ali. E a partir daí você vai bebendo. Então eu acho que tudo começa dentro de casa, quando a mãe e o pai ele faz um acompanhamento. Mas às vezes o próprio pai incentiva o filho a beber. Porque ele acha, não, na hora do almoço toma um golinho, o pai tomou, você também toma um golinho. Só que aquele golinho, quando ele for na casa de um amigo, ele também vai tomar um golinho. Quando ele for numa festa, ele também vai tomar um golinho. Daqui a pouco ele passa na porta de uma adega, ele também vai tomar um golinho. E aí é como você experimentar uma droga, né? Hoje você experimentou ela, amanhã você quer experimentar mais um pouquinho, alguém vai te dar. Quando você vê, você já está viciado, e aí ninguém mais vai te dar, você é obrigado a comprar. E aí são quando as famílias são infelizmente destruídas. Então o poder público hoje, na verdade, nós estamos amarrados, porque hoje a inversão de valores, Guto, ela é grande. Hoje se você fala para uma pessoa, não bebe, que eu não sou tão velho assim, você nem careta. novo, né? Mas eu tenho 55 anos de idade. Era difícil você encontrar uma mulher num bar. Eu não tô falando numa lanchonete, eu não tô falando, às vezes, numa casa de dança. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando num bar. Num boteco mesmo, ali perto da nossa casa, onde você vê que todo mundo vai jogar sua sinuca. Hoje, por onde você passa, tem mulher também. Não discriminando as mulheres. Pelo amor de Deus, a mulher ela tem toda a liberdade. Hoje a gente vê a mulher dirigindo ônibus, a mulher pilotando um avião, na polícia militar, nas forças armadas, na política, ok, eu não estou criticando, o que eu estou dizendo é que você não via isso. É uma observação dessa mudança, né? Dessa mudança. E os jovens, então, meu Deus. Bom,
fica aqui até uma parte dessa entrevista, né? Mas fica aqui o recado do Gilvan, não só como vereador, como um ser humano que teve um irmão que infelizmente se perdeu para o álcool e viu a sua família ser afetada por isso. E aí a gente volta lá na década de 90, você ascende a Polícia Militar, certo? Isso. Como é que foi esse tempo? Quanto tempo você ficou na Polícia Militar? Qual foi a sua trajetória lá dentro? Eu fiquei 15 E o que você anos. trouxe para a sua vida da Polícia Militar? Bom, foi uma experiência muito boa. Eu fiquei 15 anos na Polícia Militar, me formei em Sorocaba, fui trabalhar em Santo André, trabalhei em Mauá. Mauá cobria Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra. Era uma jornada muito grande, porque eu saía de madrugada aqui de Guarulhos, eu pegava um ônibus ali na Emílio Ribas, descia no metrô, pegava o metrô até a Estação da Luz, pegava o trem e ia até Mauá. Né? Já cansa só de pensar nisso. Já cansa só de pensar. De Uber já cansa? Já cansa. E você falar em Uber naquela época, né? E ali eu aprendi muito, eu trouxe uma experiência muito boa, muito diferente do que é hoje a Polícia Militar. Né? Hoje está um pouco mais complicado, às vezes você é obrigado, você é chamado numa ocorrência e você não pode atender a ocorrência como você deve atender. Por isso que a gente está vendo policiais militares perdendo a vida. Não sou a favor da agressão, não sou a favor da violência de graça, não é nada disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que hoje está um pouco complicado. Mas assim, eu trouxe uma experiência muito boa, primeiro de amizade, da hierarquia, de você aprender a respeitar o próximo. Foi uma experiência da vivência. Né? Até hoje eu entro num banco, eu não dou as costas para a rua. Hoje eu entro para almoçar numa padaria, num restaurante, onde for, eu encosto no lugar de preferência numa parede, que você aprendeu, quando você está na parede, significa que não tem ninguém atrás de você, mas você está olhando para ter a visão geral de todo o ambiente. Então né? São coisas ainda que pega, na hora de chegar em casa, eu nunca entro com o carro direto na garagem, eu dependendo... se eu vejo qualquer coisa suspeita, eu já não entro, eu dou uma volta pelo quarteirão, nunca faço o mesmo caminho para ir trabalhar, para voltar. Enfim, são coisas que a gente pega. E o policial militar, de maneira geral, vive isso, né, no seu dia a dia, né? Sim, ele vive isso, porque você nunca sabe o que está te esperando lá na frente, uma ocorrência. Enfim, então para mim foi uma experiência muito boa. E aí, como é que foi essa saída da Polícia Militar? Porque você se formou bacharel em Direito sendo policial ou depois que você saiu da polícia? Não, eu tinha uma DP, que eu terminei agora, tanto é que algumas pessoas viram fotos, tudo tal. Mas assim que eu terminei, ficou uma DP, eu já saí da Polícia Militar. Eu tinha um sonho, eu militava no movimento, no Grêmio Estudantil. Isso que eu ia te falar. Como é que foi essa transição da Polícia Militar para a política? Isso, eu comecei muito cedo no Grêmio Estudantil. Né? Na época, a nossa quinta série, da quinta à oitava, que a gente falava que era o ginásio, né? E depois você passava por o colegial, eu comecei a militar ali. E na época, o falecido vereador Gilmar Lopes, que foi a primeira pessoa que eu trabalhei aqui na cidade. Falam muito bem dele, viu? Aliás, o Pedro Notaro está sempre elogiando, dizendo que ele era um ótimo orador. Não tinha um orador como ele na tribuna. Eu tive o prazer de trabalhar com ele, de ser assessor dele, trabalhei com ele aí até o dia que ele faleceu, e aí aquilo entrou. Eu já gostava da política, né? Porque no Grêmio Estudantil era aquela... Eu até digo, nossa, eu era muito chato, né? Porque eu era muito... sabe, revolucionário, era aquela época, né, que todo mundo lutava pelos seus direitos, que foi muito bom, né? Hoje, infelizmente, a coisa banalizou. Hoje tudo, né, mas foi muito bom. E aí eu trabalhei com o vereador Gilmar Lopes e eu coloquei no meu coração, eu quero trabalhar na política, eu tenho um sonho, tudo tal. 2000 foi a primeira vez que eu saí candidato a vereador, eu fiquei como primeiro suplente, aí... 2008 minha esposa saiu, ficou como primeira suplente também, e aí graças a Deus em 2012 eu fui eleito, reeleito em 2016, reeleito agora em 2020, graças a Deus. E aí foi assim que eu fui para a política. E agora compartilha com a gente a sua experiência, você que foi vereador do primeiro mandato de oposição, era o governo do Almeida, então do Partido dos Trabalhadores do PT, e aí no segundo mandato você foi reeleito, dobrou a sua votação e passou a ser secretário municipal, né? Enfim, fazendo parte da base. E hoje você é líder de governo do prefeito Guti. Qual que é a principal diferença entre ser um vereador de oposição e ser um vereador da situação? Você que tem essas duas experiências e também de secretário, né? Já foi os três. Isso. Bom, ser oposição é fácil, né? Porque ser oposição é aquele que... Eu sempre digo que a oposição ela é válida, precisa, no país você tem que ter a nível federal, estadual, municipal, mas tem que ser uma oposição construtiva. Tem que ser uma oposição que não basta simplesmente a sua oposição. Então o Guto apresentou um projeto lá, mesmo que ele é bom para a cidade, eu sou oposição,
Não, eu vou votar contra, eu vou criar. E a oposição é gostoso, porque a oposição, ela fala o que o eleitor quer ouvir. Então foi muito fácil, mesmo eu digo, não que eu seja perfeito, não é isso, mas eu tentava, projetos que eram bons para a cidade, eu votei. Eu dava entrevista, as pessoas perguntavam do que era positivo na cidade, o que era negativo, eu falava. Então, foi uma experiência muito boa, tanto é que como você falou, eu dobrei a minha votação. Porque estar na oposição, eu volto a dizer, você não tem responsabilidade, você não tem que explicar para uma pessoa, por exemplo, que o vereador faz. O vereador ele não pode, por exemplo, gerar nenhum projeto que tenha custo para o município. Então, às vezes eu digo assim, eu vou criar, sei lá, o projeto do passe livre. O vereador não pode. Eu vou criar, ou eu vou terminar com, vamos supor, a cobrança do IPTU. Não pode. Agora, todo mundo quer ouvir isso, mas não pode. Exatamente. É inconstitucional. Não é? O vereador ele está ali para legislar, é um fiscalizador do executivo, é um criador de leis, mas quem tem que fazer é o executivo que executa. Aí, fui como secretário. Uma experiência completamente diferente, porque você vem do legislativo e você vai para o executivo. E aí você pega, não só eu, mas na época todos os secretários pegaram as suas pastas quebradas. E eu não digo dos antigos secretários, não estou aqui dizendo que o meu antecessor que foi culpado, não é isso. Ele não tinha orçamento, então ele não podia fazer milagres. Mas para você ter uma ideia, Guto, eu peguei prédios de delegacias, por exemplo, seis com ordem de despejo por falta de pagamento. Companhias da Polícia Militar, o 31º Batalhão. Aí você pega falta de munição, colete, fardamento, armamento, viaturas, combustível para as viaturas. Você pega uma tropa desmotivada e aí você tem que acertar a casa. Aí você vai chamar todos os proprietários de prédios. Eu preciso que vocês me deem desconto. Nós vamos lutar para pôr os atrasados em dia, para pagarmos também o do mês, mas todo mundo... E graças a Deus eu consegui desconto de todos os prédios. Aí você vai comprar uma coisa, você vai comprar outra, e aos poucos, graças a Deus, quando a gente deixou a secretaria, e hoje o secretário Pontes, com o secretário Ricardo, o comandante Borota, estão fazendo um ótimo trabalho, mas eu sei, a minha equipe lá na época, Joel Bonfim, o Messias, o inspetor Pedro, o Paulo Emílio, enfim, um pessoal que pegou aquilo ali mesmo comigo, né? E graças a Deus conseguimos passar para o secretário Pontes hoje melhor do que nós encontramos. Volto a dizer, não é culpa do meu antecessor. Ele não tinha verba. Um dos grandes dilemas do GCM, do Guarda Civil Municipal, é com relação também ao seu salário, né? Acredito eu que de todos os servidores públicos da segurança pública, mesmo o policial militar, até mesmo as outras, o policial civil... Federal, todos eles. Acho que talvez o Distrito Federal é que pague um salário que seja, vamos dizer assim, adequado às suas forças policiais. Como é que você encara hoje essa questão da remuneração dos GCMs? Qual que é a sua avaliação? O que foi feito, né, para procurar valorizar isso? Inclusive a questão de concurso público, estruturação da GCM com mais infraestrutura. Bom, primeiro, quando nós pegamos aí a secretaria, o último concurso tinha sido em 2012. Então, olha a defasagem do efetivo. Nós fizemos ali, o prefeito Guti nos autorizou para fazermos um novo concurso, mas logo depois entrou a pandemia. E aí, com a pandemia, infelizmente, agora já tem uma nova turma. Parabéns, secretário Pontes, que deu continuidade a isso. Hoje nós temos uma nova turma aí. Então, o salário. Nós tivemos aí uma revisão da carreira deles, que era uma luta que eles tiveram, e ali os meus 3 anos e 3 meses que eu passei ali na secretaria, nós batalhamos muito isso, o prefeito Guti teve a sensibilidade, e agora eu acho que o mês passado foi sancionado essa lei da carreira, essa mudança da carreira deles, que foi uma luta, do sindicato participou integrantes da GCM, do inspetor até o GCM mais moderno ali, fizeram parte desse grupo, com secretários, e graças a Deus, não é o que você falou, não é o que nós gostaríamos de pagar, o que o governo gostaria de pagar, o que eles gostariam de receber. Porque se eu perguntar para você se você está satisfeito com o que você ganha, você vai dizer que não. Queria um aumento. Todo mundo quer um aumento. Mas eu acredito que o guarda civil, policial, e
Você foi policial, com certeza você é uma das pessoas que está mais apropriadas para defender um melhor salário para um policial, Claro. seja um GCM, um policial civil militar, porque ele arrisca a própria vida dele para salvar do próximo. Assim como é o professor, também merece uma valorização maior, e o profissional de saúde também. Mas também é uma questão de limitação orçamentária, né? Tem toda uma questão que às vezes é difícil de entender para quem está do outro lado. Se eu fosse o GCM, eu ia ficar muito bravo, ia querer um salário muito melhor, porque a gente sabe que merece, mas tem esse outro lado da gestão também, né? Que é importante também ter esse equilíbrio. Exatamente. Hoje nós temos a responsabilidade, né? A responsabilidade fiscal e graças a Deus por isso, né? Então você tem um teto para gastar. Então você imagine a polícia militar, o estado de São Paulo todo. Pega um efetivo da polícia militar, pega o efetivo da polícia civil, nós estamos falando da área de segurança pública. Aí você vem saúde, você vem educação, você vem as outras pastas, tudo funcionário, os aposentados. Eu estava conversando com algumas pessoas no bastidor que trabalharam com você na secretaria e falaram que uma das questões importantes foi a integração entre as polícias, a Polícia Civil, a Polícia Militar e a GCM. Como é que você conduziu isso? Bom, para mim foi assim algo maravilhoso, porque foi um desafio muito grande, mas eu agradeço muito ao Dr. Léo, que não está mais hoje como seccional, mas na época o Dr. Léo... Eu conheci no seccional, lá na seccional. Agora em agosto, inclusive, nós vamos entregar um título de cidadão guarulhense para ele, né? Então, Dr. Léo na seccional, na época, a Coronel Flávia era a comandante do CPA M7, a primeira mulher a comandar o CPA aqui da nossa cidade. Então, ela comandava o CPA, o Coronel Marco Antônio comandava o 15º, o Dr. Léo era o seccional, o Messias era o inspetor-comandante da Guarda Municipal, o inspetor Brito, que foi da minha turma da Aeronáutica, era o comandante da Polícia Rodoviária Federal, e aí o Coronel Melo era do Corpo de Bombeiros, e encaixou tudo, graças a Deus. E aí já tinha algumas operações integradas aqui na cidade, o CONSEG também me ajudou muito, né? O Dr. Limoel, da OAB, sempre foi um parceiro muito grande, e com isso nós conseguimos fazer o GGIM, inclusive o argentino, falecido argentino, do CONSEG. Ele militava bastante nessas questões, né? O argentino. Saudoso argentino. Saudoso argentino. E nós conseguimos fazer aí o GGIM, né? Que era o Gabinete de Gestão Integrada das Forças de Segurança Pública. E ali na Secretaria de Trânsito, inclusive o secretário Pontes, que hoje é secretário de Segurança, na época ele era secretário adjunto do Trânsito, e ele trabalhou muito nisso, ele nos ajudava muito, e hoje, se você for lá, você tem uma central de monitoramento, onde você tem ali Polícia Militar, você tem Polícia Civil, você tem Corpo de Bombeiros, você tem SAMU, você tem GCM, você tem o Trânsito acompanhando o monitoramento da nossa cidade 24 horas. Isso começou lá atrás com a nossa gestão, e hoje o secretário Pontes tem dado prosseguimento. E nós começamos a fazer operações aqui na nossa cidade, com todas as forças. Eu me lembro, teve uma que saiu ali do Parque Secap, mais de 200 viaturas, né? O helicóptero Pelicano da Polícia Civil, o Águia da Polícia Militar, enfim, foi muito bom. E com isso, um delegado geral da Polícia Civil não visitava a nossa cidade há anos. E ele veio conhecer essa integração para levar para a capital, para levar para o interior, comandante-geral da Polícia Militar. E para nós foi muito bom, porque nós conseguimos entender que GCM não era inimigo da PM, PM não era inimigo da Civil, não, era todo mundo, o nosso inimigo estava lá fora. Eu avalio que essa sua atuação como secretário de Segurança, até do Márcio Pontes, que eu entrevistei aqui semana passada, como agora na segurança e também no trânsito, mostra o seguinte: acho que tem que escolher as pessoas que têm perfil para determinadas áreas, aí principalmente as áreas técnicas. Então, se você está falando de segurança pública, tudo bem que um gestor formado em administração pode também fazer um bom trabalho. Mas é mais possível que uma pessoa que tem experiência na área, como foi o seu caso, como é o caso do Márcio Pontes, faça também um bom trabalho, porque tem a vivência, inclusive operacional, né? Sim. Agora, falando um pouquinho mais da sua atuação como vereador, aí você chega para ser líder do governo, faz 2 anos e meio, né, que você está nessa função de líder do governo, e eu acompanho as sessões, vejo sempre que você tem um tom conciliador firme, marca a sua posição, inclusive quando tem vitórias do governo, você vai à tribuna, inclusive para massagear a oposição, ó, pessoal, é assim mesmo, tal, já teve do outro lado também. Sim. Como é que está sendo essa experiência como líder do governo nesses 2 anos e meio? Bom, é uma experiência muito boa, eu quero agradecer ao prefeito Guti pela confiança, pelo convite que ele me fez, eu quero agradecer a todos os pares, né, a todos os vereadores e vereadoras, tanto da situação, tanto da base do governo como da oposição, que como você acabou de falar, existe um respeito. Às vezes tem alguns pronunciamentos ali na tribuna, alguns embates, mas faz parte. Faz parte, quando termina, nós vamos lá, né? Um pega na mão do outro e nem sempre a gente ganha.
Eu me lembro que quando eu estava na oposição, quantas vezes nós perdemos de 34? 34. 34. Ou 29 a 4, se não me engano, era você, Gilvan, o Romildo, doutor Geraldo e o Guti. Exatamente. Éramos nós 4, né? Porque na outra legislatura a oposição era maior, tinha o doutor Eduardo Carneiro, Zé Mário, etc. Né? Eu não os peguei já com mandato, né? Mas na época o Vitor da Farmácia era do PSDB também, mas depois ele terminou saindo e nós ficamos em 4. E nessa gestão... Às vezes o doutor Laércio Santos votava com a gente também. O doutor Laércio Santos sempre teve uma posição dentro da Câmara de independência. Bastante independente. Isso é muito bom. Bastante independente. Agora, nesses 2 anos e meio, muitas coisas aconteceram. Você tem conduzido como líder do governo, tem se firmado cada vez mais pelo diálogo e não impondo nada a ninguém, pelo que eu percebo ali assistindo as sessões. Mas a gente sabe que a oposição dá trabalho. A gente vê ali o Edmilson Souza, o próprio Brinquinho, o Marcelo Seminaldo, que às vezes fica quieto, mas é um cara são muito bem articulados. A vereadora Janete. São bem articulados, exatamente, falam muito bem. Sim, além de conhecer o regimento. Mas e quem da base que te dá mais trabalho? Olha, é até uma pergunta assim um pouco até complicada. Eu sei. Às vezes a gente tem uns que o temperamento, né? Às vezes ou a falta de experiência. Às vezes, né? Às vezes a falta... Bom, foi bom. A falta de experiência, às vezes uma pessoa... Porque a oposição, ela joga, Guto. Ela quer que a gente vá para a tribuna, para debater, para obstruir a sessão. Porque ela quer obstruir a sessão. E às vezes a gente tem colega que às vezes por falta, não é por mal, é pela falta de experiência, ou porque ele pelo perfil mesmo, pelo perfil, aí ele sobe, e quando ele sobe ali, aí acabou. Acaba acordo que você teve para deixar votar um projeto, enfim. Mas na verdade são experiências aí que a gente tem que tentar entender, e você falou muito bem, inexperiência. Né? A gente quer acompanhar essa edição, esse programa aqui do Grupo Play Entrevista. É bom também a gente trabalhar sempre os políticos, o jornalista, a sociedade como um todo, trabalhar a conscientização política do eleitor. É importante que cada vez mais pessoas assistam às sessões, compreendam a política, compreendam verdadeiramente qual que é o papel do vereador, o que ele pode e não pode fazer, até para que possam participar e contribuir com o debate. É importante também que os políticos, todos eles que têm mandato, aquele que está no ambiente político mesmo não tendo mandato, que busque conscientização do nosso eleitor, né? É verdade. E às vezes as pessoas falam assim, por que não põe a sessão à noite? Guto, com todo respeito, você acha que uma pessoa que sai 7 horas da manhã, 6 horas da manhã da sua casa, muitas vezes trabalha em São Paulo, fica preso na Dutra, fica preso na Marginal, às vezes sai 5, 6 horas do serviço, cansado, chega em Guarulhos 7 horas da noite, 8 horas da noite, ele vai direto para a Câmara Municipal para assistir uma sessão? Não vai. Irão somente aqueles que já têm o interesse ou têm um lado. Hoje a gente tem um fenômeno das redes sociais, as novas tecnologias, que elas possibilitam as pessoas assistirem no trajeto. Você pode assistir a sessão e participar por lá, inclusive. Exatamente. Você pode criticar o vereador lá que votou de uma maneira que você não concorda pelas redes sociais, que são uma realidade hoje. Claro. Né? Como também 2 horas da tarde. Aí você vai falar que também 2 horas da tarde alguém vai? Não, o que eu quero dizer, sendo 2 horas da tarde, ou começando às 19 horas, o público não consegue ir. Agora, pelas mídias sociais, sim, como você falou, nós temos TV Câmara, você pode acompanhar pelo YouTube, você pode acompanhar... Aí sim, você pode lá mandar o teu abraço, mas é muito importante que a população acompanhe. Gilvan, está sendo muito bom bater esse papo aqui com o vereador Gilvan Passos, ele que é líder do governo Guti lá na Câmara Municipal, está no 3º mandato. Gilvan, a gente está caminhando aqui para o encerramento, mas eu queria saber também de você que também é pastor, né, da igreja, fala um pouquinho sobre a sua igreja e como é que é a sua relação assim, com a religião, quando que você começou, como é que desencadeou isso em você, se já veio do berço ou foi um determinado momento na sua vida que você passou a ter essa atuação também como líder religioso? Sim, eu passei por vários lugares e também isso para mim fez muito bem, né? Católico, fiz primeira comunhão, fui kardecista, mas em 1995 eu fui para a igreja, fui num culto, numa família, aceitei Jesus ali, me batizei, estou até hoje, graças a Deus, congrego no Ministério Unidos em Cristo, pastorei ali no Jardim Vila Galvão, na rua Pedro Álvares Cabral, tento separar, porque a política, você não consegue separar a política, porque na verdade você faz política dentro da sua casa, você faz política na escola, você faz política na faculdade, na padaria onde você toma café de manhã, no açougue onde você compra carne, enfim.
Ela está ali dentro da gente, mas eu tento não misturar. Não que eu acho, porque muitas vezes no meio evangélico, por muito tempo, as pessoas diziam, não, o evangélico não pode se misturar com a política. Você me perdoe só uma parte, eu acabei de ler um livro que não é propriamente sobre o Martin Luther King, mas tem uma passagem dele. E mostra o quanto que é importante a religião. O movimento que o Martin Luther King fez em 1960, na década de 60, pelos direitos civis nos Estados Unidos, contra a opressão, foi um movimento que surgiu também dentro das igrejas. Então, se você tem condição de fazer política dentro da igreja, seja evangélica, católica, budista, assim, onde for pelos valores da humanidade, e obviamente desde que você não substitua a peça central ali, que é Jesus Cristo. Claro, né? Mas é importante, não tem que ter esse preconceito mesmo. Não, de jeito nenhum. E hoje, graças a Deus, caiu isso por terra, né? Porque você vê, qual foi a melhor época do povo judeu? Quando José era era governador no Egito. Era o homem de confiança de Faraó. Quando o Faraó morreu, que era amigo de José, que José interpretou o sonho dele, e que José morreu, foi quando o povo voltou a ser escravo. Então você pega o rei Davi, você vai pegar Salomão na Bíblia, no Novo Testamento você pega o apóstolo Paulo, né? Então assim, faz parte, é claro, eu não sou favorável a você. Na hora que eu estou no púlpito, que eu vou pregar uma palavra, eu vou pregar a palavra, ponto. Transformar também num comício Isso, permanente, que aí desvirtua como... tudo, inclusive desvirtua os valores que Jesus Cristo deixou, que os valores de Jesus Cristo, acho que todo ser humano, até um ateu, acho que admira a história de Jesus Cristo, não é claro, possível, né? Com certeza, porque eu acho o seguinte, você ministrou a palavra, vamos supor, chega na época da política, você acabou de ministrar uma palavra. Irmãos, acabou o culto, aqueles que quiserem ir embora, eu vou agora falar um pouco, eu vou falar 5 minutos sobre a atual política da nossa cidade. Os que quiserem ficar, e os que ficarem é porque querem ouvir. Assim é na missa, quando o padre faz a mesma coisa, né? Porque o que não dá é para você confundir uma ótima ideia, eu vou falar com o pároco da Paróquia Sagrada Família, que é assim que tem que ser, na minha opinião. Inclusive eu quero mandar um abraço para o padre Ítalo, quero parabenizá-lo pela quermesse que começou no sábado, ontem, vamos ter aí esse final de semana ali no Parque Santo Antônio. Padre Ítalo, parabéns. Eu não consegui esse final de semana, minha família foi, eu não consegui, mas pode ter certeza que no sábado eu vou estar aí para comprar o bolo. Porque inclusive o Padre Ítalo, ele teve no programa, ele participou, porque era na época da pandemia, então ele não pôde ir no programa da Ana Maria Braga, mas fez pelo link, tal. Que legal. Ele participou e de quinta-feira eu vou ali na igreja comprar um bolo Isso dele. É muito Grande legal. Abraço a ele. Sabe que eu estava numa quermesse ontem da Paróquia Sagrada Família, foi o último domingo, e assim, pessoas evangélicas frequentando, assim, uma interação muito legal, isso é bom, né? Não tem que haver esse conflito entre as religiões, que isso é ruim para a sociedade. Claro, até eu mandei um abraço para o Padre Ítalo, então deixa eu me corrigir, o Padre Elísio, também da São Judas, com toda a equipe, que sempre faz um trabalho maravilhoso. O Padre Elísio foi ali da paróquia Santo Antônio, ali onde eu moro. Na época eu fazia direito, ele fazia psicologia. Grande abraço a vocês aí. Bom, estamos caminhando aqui para o encerramento. Quer mandar um beijo, um abraço para a Gina? Quero mandar um beijo para a Gina, quero mandar um grande beijo para minha filha Giovana, minha mãe Rita, minhas irmãs Cíntia, Priscila, meus filhos do coração, João Pedro e Mariana, a todos que nos acompanharam, a toda a minha assessoria, muito obrigado, Deus abençoe, e vamos continuar o trabalho. Tem rapidinho aqui para encerrar, para a gente descontrair um pouco aqui, chamado Pinga Fogo. Vou fazer algumas perguntas e você responda com o que seu coração mandar. Uma música. Borboletas, Vitor e Léo. Um livro. A Bíblia. Um lugar. Um lugar, minha casa. Um filme. Coração Valente. Um momento que foi marcante da sua vida, na sua trajetória. O meu batismo. Seu sonho principal. Ver um país melhor. Um herói ou a pessoa que mais te inspirou a vida toda? Na política, Mário Covas. Você é a favor ou é contra o porte de armas? É meio complicada essa resposta. Eu poderia, como militar... Essa pode ter até um minuto, pode ter uns segundos a mais para falar. Segundos a mais, porque eu vou ser rapidinho. Olha, eu acho que o porte de arma para uma pessoa preparada para isso, eu sou favorável. Eu não sou favorável para quem é desequilibrado andar com uma arma na rua. E isso não é só pelo porte de arma, até pela profissão dele. Mas eu sou favorável. Tá certo. Muito obrigado ao vereador Gilvan Passos, líder do governo,
tem tido uma atuação nos últimos 3 mandatos na Câmara Municipal, secretário municipal, e vai seguir lá na Câmara fazendo o seu trabalho.